Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Então, sejam D, F e D, G os maiores subconjuntos de R, nos quais estão definidas respectivamente as funções reais, e ali nós temos a especificação das funções. Considere ainda I de F e de G as imagens de F e de G, respectivamente. Nessas condições, bem, nós temos uma série de condições ali envolvendo o domínio e envolvendo a imagem também das duas funções. Nós vamos agora procurar o domínio e a imagem dessas funções e, com isto, ver o que acontece. Vamos começar então, primeiramente, com a função f. F de x, de acordo com o que foi exposto na questão, ela é representada pela raiz quadrada, e aí nós temos duas funções. No numerador nós temos aqui x ao cubo, mais 2x² menos 4x e menos o 8, dividido por x menos 2. Vamos começar analisando-a primeiro. Uma das primeiras condições que vamos analisar é a seguinte. Numa raiz quadrada, como é este o caso, como estamos falando de funções reais, nós temos que ter a parte interna da raiz maior ou igual a zero. Então nós vamos separar as duas funções centrais aqui. E antes dessa separação, vamos também dar um tratamento para o numerador desta função. Fazendo o seguinte, vamos colocar aqui x² em evidência, sobrará aí x mais 2, e aí colocar menos 4 em evidência também, sobrará x mais 2. Colocando agora x mais 2 em evidência, vamos obter como resultado x² e menos 4. Isso aqui estará no numerador, sobre o denominador, que é x menos 2. Toda essa expressão tem que ser maior ou igual a zero. Então, realizando as análises, faremos o seguinte. Vamos chamar no numerador a primeira função de A, a segunda de B e no denominador de C. E nós vamos fazer para cada uma delas uma reta representando tais funções. Temos aqui a função A, temos aqui a função B e temos aqui também a função C. E a conclusão da operação toda, em que nós vamos ter que multiplicar a A pela B e ainda dividir pela C, e o resultado tem que ser maior ou igual a zero. A função A sozinha tem que ser maior ou igual a zero. A função B sozinha tem que ser maior ou igual a zero. Já a função C sozinha tem que ser só maior que zero, uma vez que, nesse caso, não há definição de função quando zerar o denominador. Se considerarmos individualmente cada uma das funções, supondo que quem esteja assistindo conhece um pouco da construção de gráficos, vamos considerar a função A, que é igual a x mais 2. Se fizermos x mais 2 igual a zero, vamos ter aqui um x igual a menos 2. Vamos marcar este ponto aqui, com intervalo fechado menos 2. Lembrando que esse x menos 2 foi obtido para a função A igualada a zero. E aí, se fizéssemos um gráfico dessa função, ela teria inclinação para a direita, uma função crescente, com valores positivos do lado da abertura, acima de x, e com valores negativos do lado da abertura, do lado esquerdo de x. Claro que aí estamos considerando valores de y e não de x. Para a função b, vamos separar aqui do lado, função b, que será dada por x² menos 4, uma função quadrática. Se fizermos b igual a zero, vamos ter aqui x' menos 2 e x duas linhas, 2 positivo. Marcando os pontos, também intervalo fechado para menos 2, intervalo fechado para o 2. Como é uma função quadrática, vai ser uma parábola, a construção do seu gráfico. Nós vamos ter valores de y antes do menos 2 positivos, entre menos 2 e 2 negativos, e depois do número 2, positivos. Para a função c, que é representada por x menos 2, quando c vale zero, nós vamos ter um valor de x que vale 2. Então, marcando aqui o ponto no intervalo aberto, 2, também uma função crescente, a inclinação para a direita com valores positivos do lado aberto acima de x e negativos do lado aberto
lado esquerdo, né, para x aqui. E aí nós vamos fazer agora a conclusão das três informações como uma espécie de interseção aqui de resultados. Como nós temos uma multiplicação e uma divisão, nós vamos ter uma sucessão de regras de sinais. Então nós vamos ter aqui, já analisando isto, aqui menos 2, o intervalo permanecerá fechado, e aqui para 2 positivo, o intervalo é aberto. Então vamos lá, povo. Menos com mais, menos com menos, positivo. Mais com menos, menos com menos, mais. Para quem não entendeu o que estou fazendo, eu estou fazendo A positivo vezes B positivo, positivo, dividido por C positivo, resulta em positivo. Então aqui, pensando no domínio dessa função, independente do que nós fizermos em relação à atribuição de x, a única restrição que vamos ter é para x2. Então nós já vamos dizer aqui que para a função, o domínio da função f, aqui será um x pertencendo ao conjunto dos reais, tal que este x seja diferente de 2. Consequentemente, como nós temos aqui a exploração da imagem da função, nós já podemos dizer também que o y pertence aos reais, porém este y será maior que zero. Ok? Então nós já podemos ter essas conclusões. Nós não vamos conseguir obter valores negativos aqui para a função, dado o que nós encontramos no domínio. Muito bem, agora vamos fazer a análise. Vamos ver se conseguimos aproveitar um pouco do espaço aqui para a outra função. Acho que aqui está bom. Vamos colocar aqui do lado a função g de x, que é quase a mesma função em relação às expressões, com uma pequena diferença aqui, que nós não temos a divisão entre essas funções ocorrendo numa mesma raiz. Então nós vamos ter x ao cubo mais 2x² menos 4x menos 8 no numerador, sob a raiz, e no denominador, também sob uma raiz, x menos 2. Se nós fizermos aqui as buscas das raízes, como fizemos, vamos ter aqui, né, uma separação. Vamos ter assim, aqui o x ao cubo mais 2x² menos 4x menos 8, podendo ser reescrita como sendo x mais 2 vezes x menos 4. Aqui x ao quadrado menos 4. E nós já sabemos que essas duas funções aqui têm que ser maior ou igual a zero quando multiplicadas. E no denominador, nós temos x menos 2 só maior que zero. O que ocorre aqui é que nós vamos ter que ter uma interseção de resultados. E aí as conclusões aqui vão se ampliar um pouquinho. Então vamos separar bem aqui nossa informação. Nós vamos ter um gráfico aqui para a nossa função A. Vamos ter um gráfico para a nossa função B. A tem que ser maior ou igual a zero. Vamos por aqui. B também tem que ser maior ou igual a zero. E vamos ter que ter uma conclusão para a multiplicação de A com B. Deverá ser maior ou igual a zero. Aí nós vamos ter um gráfico também para a função C, que terá que ser só maior que zero. E aí uma conclusão para as três funções, em que nós vamos ter que ter A vezes B, interseção com C, que terá que ser, aqui neste caso, bom, nós vamos ter que ter uma obediência às três, né? Vamos lá então, explorando as possibilidades. Para o A, novamente, nós temos intervalo fechado, né? Pegando o resultado já, os resultados já que nós obtivemos anteriormente. Aqui, menos 2, novamente o gráfico com a mesma inclinação, as mesmas informações. Aqui no segundo gráfico, mesmos detalhes, então menos 2, mais 2, concavidade para cima, positivo, negativo, positivo.
Aí vamos ter uma conclusão aqui intermediária para esses dois gráficos. Que nós vamos ter então regras decinais, né? Menos que multiplica mais negativo, mais que multiplica menos positivo e mais que multiplica mais positivo. Então temos aí o nosso primeiro conjunto de resultados. Para o terceiro aqui, para o C, nós vamos ter também 2, intervalo aberto. Vamos destacar aqui o gráfico, positivo para a direita, negativo aqui para a esquerda. E aí nós vamos ter agora a análise sendo realizada aqui e aqui. Então vamos separar aqui. E como há uma interseção que nos interessa, vejam só. Para valores positivos, nós temos aqui, na primeira conclusão, positivo. Na verdade, aqui é negativo, né? Então desfazemos e aqui nós apagamos. Isso. Então aqui é mais com menos, resultará em menos. Isto. Então o resultado que nos interessa dessa terceira conclusão está à direita do 2, que aqui era intervalo fechado, e ainda é. Já aqui abaixo, nós queremos positivo também, e é à direita do 2, só que intervalo aberto. Como nós estamos lidando com uma interseção, o único caso que atende os dois ao mesmo tempo é justamente aqui, em que nós temos para valores superiores a 2, tanto na primeira A vezes B, como na segunda, só para o C. Então, o resultado que nos interessa, intervalo aberto, inclusive, no caso do domínio, são para valores superiores a 2. E aí nós vamos destacar essa nova informação. O domínio da função g vai ser um x pertencente aos reais, tal que este x seja maior do que 2. E a imagem, consequentemente, será um y pertencente aos reais, também para um y maior que 0. Agora vamos analisar aqui as informações. Evidentemente a primeira não é, porque aqui diz que os domínios são iguais, nós encontramos domínios diferentes. Aqui está dizendo, na letra B, que o domínio df e dg e as duas imagens diferem por um ponto. Na verdade, são infinitos pontos, uma vez que no domínio df só não pode ocorrer 2, e no dg, né, valores superiores a 2, então também não. Na terceira, domínio df e dg diferem apenas um ponto, não. Na letra D, domínio df e dg diferem em mais de um ponto, é verdade. A imagem difere em apenas um ponto. Isso não é verdade, justamente porque a imagem depende das duas primeiras informações. E a letra E é a única que sobra, tanto o domínio df e dg quanto as imagens diferem muito mais do que um ponto, né? Então, a alternativa correta é a letra E. Nós tivemos que fazer esse exercício com um pouco mais de pressa, com um pouquinho menos de calma, justamente por ele ser um pouco extenso e exigir uma série de conhecimentos. Ok, galera? Então eu recomendo fortemente que o estudo de inequações envolvendo funções seja realizado para que o entendimento pleno ocorra. E assim, pessoal, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada e até o nosso próximo estudo. Tchau!